Bom dia, meus amados irmãos, que Deus abençoe vocês, que dê um dia cheio de glória, cheio da presença dEle, e que as bênçãos de Deus persigam vocês, amém? E vos façam prosperar espiritualmente e, se for a vontade de Deus, materialmente também. Amados irmãos, eu gostaria hoje de gravar um vídeo sobre o amor de Deus, né? A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Então hoje eu gostaria, né, de junto com os irmãos, ir lá em João 3,16, eu estou procurando aqui na Bíblia Online, tá? Para a gente falar aqui junto. João 3,16, né? Falar sobre o amor de Deus. Esse vídeo então é sobre o amor de Deus, a profundidade e o impacto que o amor de Deus, às vezes a gente não consegue avaliar, né? Então assim, eu sou o pastor Roberto, minha esposa é Marisa, todo mundo, quem não sabe, né, fica sabendo. Esse vídeo é feito primeiramente para a Associação Missionária Filadélfia, a qual a gente, pela graça de Deus, pela misericórdia do Cordeiro, dirige junto com os irmãos abençoados que estão conosco. Então esse vídeo é feito para eles primeiramente, e depois pode ser compartilhado à vontade, tá? Então, não esquecendo, se você gostar do vídeo, dá o seu joinha, dá o seu like, né, porque ajuda, né? E se inscreva, né? O like está do lado esquerdo e a inscrição está do lado direito do seu vídeo. Tá? Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Amém? Então, terminando aí, vamos falar do amor de Deus. O quão grande é esse amor, né? Ontem nós estivemos pregando na casa de um irmão, né, fazendo um culto no lar, porque a nossa associação tem o objetivo de migrar o modelo de igreja, de um salão, né, de reunião comum para os lares. Então nós estamos trabalhando, né, primeiramente, aprendendo a fazer isso. Então fizemos um culto nos lares e Deus nos deu uma palavra tão impactante, que eu ainda estou com ela ardendo no meu coração, embora eu tenha sido o ministrador, mas confesso que o Espírito Santo revelou coisas que, coordenou, concatenou coisas que a gente não tem ainda uma clareza. Então isso está ardendo no meu coração, tá? E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque está ardendo no meu coração. Então vamos lá. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí então eu pergunto a você, como eu perguntei ontem, quanto é esse tal? Esse tal é de quanto? Tem uma medida? A gente consegue trazer, porque muitas vezes as ideias abstratas, as palavras, elas são repetidas, sem a compreensão da profundidade. Então nós olhamos assim, o quanto é esse tal? E fizemos assim um exercício, né, e eu gostaria de fazer com você também. Quantas pessoas Deus amou, né? Porque Deus, Ele criou todas as coisas, inclusive o tempo. E a Bíblia vai dizer, né, eu vou tirar minha colinha aqui, em Apocalipse 13:8, né, diz assim, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar a humanidade, talvez antes de Deus criar, e com certeza antes de criar os anjos, Deus já tinha
olhado na linha do tempo que ele iria criar, ou que já tinha criado, e viu a humanidade, viu o que ele iria fazer, ele escolheu fazer, né? A humanidade, e que essa pecaria, e que então ele planejaria um modo de salvar a humanidade. Então ele expressou o seu amor, a totalidade do seu amor em Jesus Cristo. Muito bem, o quanto é esse total, né? A Bíblia vai dizer também que lá em 1 Coríntios 15, 45, vai dizer que Jesus morreu por todos os homens. Então, o sacrifício de Jesus foi por todos, não foi por alguns, foi por todos. Vai dizer também, né, que Deus amou o mundo, né, como está escrito em 3,16. Mas entenda o quanto. Isso é importante para você? Por que, pastor, é importante? Porque muitas vezes o diabo faz com que você se sinta sozinho. Parece que Deus não está junto de você. Parece que Deus não te ama. E quando isso não é verdade. Então hoje nós vamos deixar isso claro, né? Quanto Deus te ama, né? Então Jesus, na lógica de Deus, Jesus foi morto, foi preparado para o sacrifício desde a fundação do mundo. Certo? Então é lógico entender, é fácil da gente começar a quantificar quantas pessoas Deus amou. O mundo hoje tem cerca de 8 bilhões de pessoas, né? Hoje, na atualidade. Considerando que Jesus Cristo morreu por todos os homens, todos, desde Adão até o último, que nós não sabemos quando vai ser, temos uma ideia, mas não sabemos quando vai ser. Então vamos fazer um exercício. Tem 8 bilhões hoje. Vamos dizer que nos 2000 anos que se seguiram da crucificação de Jesus até hoje, tenham existido mais 8 bilhões? É razoável pensar nisso. Ok. E desde a criação do mundo, né, alguns defendem que o mundo tem aproximadamente 5.000 anos, como os judeus, né? Partindo dessa pressuposição, né, eu não estou dizendo que está certa, mas só para a gente fazer uma conta, que desde a criação do mundo até o sacrifício de Jesus, tem existido mais 8 bilhões. Então, no total, são 24 bilhões. Vamos supor que o mundo, o último homem, nasça daqui a 20 anos, que é uma suposição relativamente frágil. Por quê? Por que é frágil? Porque nós teremos o arrebatamento, a volta de Jesus, o milênio, tá certo? E então, vamos supor mais 3 bilhões, só para fazer uma conta rápida. Nós estamos falando aí 3 a 5 bilhões, então estamos falando aí de 30 bilhões de pessoas. Então, a palavra de Deus já começa a clarear que o tal não é um tal imensurável, é um tal mensurável. São pelo menos 30 bilhões de pessoas, o pecado de 30 bilhões de pessoas que Jesus levou naquela cruz. Porque a salvação é para todos, né? Como já lemos lá em 1 Coríntios, quer dizer, eu falei da referência 1 Coríntios 15, 45. A salvação é para todos. Nem todos aproveitam, mas a salvação é para todos. Jesus morreu por todos. Amém? Muito bem. Então já temos uma noção bem clara de quantas pessoas, né? Agora, imagina, né, vamos olhar para você, né? Quantos pecados você já fez na sua vida? Não, eu não tenho conta. Pecado é tudo aquilo que foge do plano de Deus. Então o negócio é estreito. Mas Jesus morreu por todos. Todos os meus pecados.
todos os seus pecados. Todos os pecados de 30 bilhões de pessoas. Então você começa a ver o seguinte, é muito grande. Né? Quantas vezes você tem a capacidade de perdoar uma pessoa no mesmo erro? Uma vez? 2 vezes? 7 vezes? Deus perdoou todos os seus pecados repetidos e todos os pecados repetidos de todos os homens. A palavra de Deus diz que Deus é longânimo e por causa da sua longanimidade é que Ele não nos consome. Ele é amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Também está escrito na palavra de Deus. Então você começa então, a ter uma noção bem clara que o amor de Deus em Cristo Jesus é imenso. Agora, quanto Deus pagou para amar, né? Aí você pode dizer, mas Deus pagou alguma coisa? Pagou. Porque amor, irmãos, não é uma emoção. Amor é uma decisão. Antes de criar o mundo, Ele decidiu salvar os homens. Por quê? Não sei, provavelmente Ele não tinha criado os anjos ainda. Sabia que 1/3 dos anjos ia se rebelar contra Ele. Mas aos anjos não foi dado arrependimento. Pelo menos a Bíblia não relata isso. Aos anjos, uma vez que se rebelaram, foram julgados. Estão aguardando só o tempo da condenação. Só o tempo em que começa a condenação, que é para sempre, eterna. O inferno e o lago de fogo e enxofre não foram criados para os homens, foram criados para os anjos que se rebelaram. Mas quando Deus criou o homem, Ele fez diferente. E eu estava perguntando por que Deus fez diferente? Por que Deus ama o homem? Bom, tem várias respostas. A primeira resposta, né, é que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Certo? Deus, quando criou o homem, ele tinha uma cabeça, 2 braços, 2 pernas? Naquele momento, talvez não. Né? Deus é Espírito. Eu não sei te afirmar, não posso te afirmar isso. Tá? Mas eu sei que hoje, Deus tem uma forma humana, que é Jesus. Porque Jesus, o corpo de Jesus não está decomposto. Jesus não saiu, não largou o seu corpo na terra. Ele glorificou o seu corpo celestial. Então hoje ele se assenta à destra de Deus como homem e como Deus. É uma coisa muito profunda para a gente entender. Mas eu quero que você entenda isso. Né? É importante. Então Deus escolheu assumir uma forma na sua criação. É um mistério que eu não sei explicar. Mas isso é uma verdade. A palavra de Deus diz isso. Porque assim como Ele é, nós seremos. Pedro, né, vai dizer que, segunda carta de Pedro 1:4, vai dizer que nós somos coparticipantes da natureza divina. Porque Deus escolheu. Deus não escolheu ser igual a um anjo. O anjo é espírito. Ele não é a semelhança de Deus. Né? Porque Deus é trino. Deixa eu ver aqui. Trino. Nós chamamos hoje de Pai, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Ele é trino. E é um só. Ele nos criou à sua semelhança. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Né? E é uma coisa muito interessante isso, essa semelhança. Ela não é só uma semelhança, ela não é uma semelhança física, inicialmente. Ela é uma semelhança de natureza, ou seja, 3 pessoas convivem em uma pessoa. Né? Pai, Filho e Espírito Santo, que nós damos essa designação hoje, eles conversam entre si, mas eles são um. Assim como nós. Eu, Roberto, tenho um corpo, que se chama Roberto,
Tem uma alma que se chama Roberto e tem um espírito que se chama Roberto. Cada parte tem a sua função, né? Então, para facilitar o entendimento, eu assemelho muito a triunidade humana a um celular. Incrível, né? Deus criou o homem à sua imagem e nós criamos alguns equipamentos à nossa imagem. O celular pode ser um bom exemplo. Você tem um celular que tem um aparelho físico, onde você toca, né? Tem o celular que são os programas que você usa, WhatsApp, Facebook, o Android, e-mail, essas coisas todas, né? Todos aqueles aplicativos são programas. E tem uma pessoa para digitar. Então, o físico pode ser comparado ao nosso corpo, que é a parte material, dura, que a gente pode apertar. Tanto é que se chama em inglês hardware, ou seja, duro, coisa dura. O programa, em inglês, chama-se software, ou seja, mole, frágil. Frágil não no sentido de fragilidade, mas no sentido de não ter corpo. Mas é a essência, porque um hardware sem software não funciona nada. Pode jogar fora que não adianta para nada. E tem uma parte que se chama, que se relaciona com o nosso espírito, que é aquele que move, que faz as coisas acontecerem. Não adianta ter os programas lá se você não digitar, se você não fizer ele fazer as funções, quer dizer, e nós, com o celular, ele não faz nada. Assim é o espírito do homem. O espírito do homem move a alma do homem, que move o corpo do homem. Tá certo? Só para a gente entender, bem claro. E Deus nos criou, nós somos seres de 5 dimensões, pelo menos. Aí você vai dizer, mas por que 5? Primeiro, nós temos 3 dimensões, largura, profundidade e altura. Temos uma 4ª dimensão, que é o tempo. Nós nascemos e morremos. Certo? Começamos a existir em um determinado momento e vamos existir fisicamente até um ponto, depois espiritualmente. Depois teremos um corpo novamente. Então, nós temos uma dimensão temporal. Mas Deus criou uma parte de nós, quer dizer, na verdade 2, a alma também é imortal, mas ela depende do espírito. Ele criou uma parte de nós que transita na 5ª dimensão. Ou seja, nós temos o corpo que interage nas 4 dimensões, a alma que faz esse corpo funcionar e o espírito que transita na 5ª. A 5ª região, o pessoal chama região celestial, dimensão celestial, não sei como é que você chama, né? Mas é uma dimensão do universo. Deus está lá, os anjos estão lá, os demônios estão lá, e é onde o nosso espírito está. Então Deus nos fez, né, para habitar conosco, para estar junto de nós. Ele escolheu a forma humana em Jesus Cristo para se relacionar conosco. A profundidade do amor de Deus é tanta, irmãos, que ele podia ter feito qualquer coisa, ele podia ter criado a humanidade. A humanidade poderia ter, teria caído, ele poderia destruir e fazer de novo. E eu estava explicando por que Deus não fez de novo. Porque Deus também criou uma coisinha que o pessoal chama de livre-arbítrio, ou seja, poder de decisão. Ele deu poder de decisão, de escolha, a toda a criação. Deus não quer uma máquina que o siga cegamente. Ele quer alguém para se relacionar em amor. Porque o amor não é um sentimento, é uma decisão. Ele quer que, assim como ele decidiu amar os homens também decidam amá-lo. Ele deu aos anjos também. Assim como ele decidiu criar os anjos também têm que decidir se vão querer servi-lo ou não. Uns não quiseram, e para eles já foram julgados. Para eles não tem opção, porque eles conheciam Deus na sua essência. Então eles sabiam o que estavam fazendo, tomaram uma decisão própria. O homem, ao contrário, como ele é um ser que
transita entre 5 dimensões, ele não conhece Deus na sua totalidade, ele não vê Deus. Então Deus providenciou para ele um plano de salvação. Esse plano de salvação é Jesus Cristo na cruz, morrendo e ressuscitando. Agora, o quão caro foi para Deus executar esse plano? Olha, é uma coisa que eu não consigo ainda entender. Pode ser que um dia o Espírito Santo me revele. Mas naquele momento em que Jesus Cristo estava na cruz, Deus virou as costas para Deus. Quando Jesus Cristo assumiu a forma humana, ele se autolimitou em todos os seus poderes, em toda a sua essência. Ele continuava sendo Deus e homem. E como homem, estava preso a uma dimensão temporal. Tanto é que ele vai dizer, né, que o dia do juízo, o dia da volta dele, ninguém sabia, só o Pai, nem os anjos. Porque só ele consegue ver o tempo. E naquele momento, Jesus estava limitado à condição temporal. Agora ele sabe, porque ele é Deus. Ele voltou à sua condição plena. E ainda, não posso dizer assim, ao seu plano original, que é ter uma forma. É estranho, eu sei que às vezes é meio esquisito, mas Deus, naquele momento, pecado de pelo menos 30 bilhões de pessoas, estava na cruz, em cima de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Deus virou as costas. Tanto é que Jesus vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus separou de Deus. É algo que a gente não entende. E fez isso por amor. Olha, é algo que está queimando no meu coração e eu queria que repartisse com você. Em Romanos 8, 31 a 35, vai dizer assim: quem nos separará do amor de Deus? Gente, é impossível. Esse vídeo é para dizer para você que Deus nunca vai te abandonar. Nunca vai deixar de te amar. Você pode estar todo errado, mas Ele está ali com o caminho. Enquanto você tiver vida, você tem a oportunidade de aceitar o sacrifício de Jesus. E aceitando, você passa a ser filho de Deus. E co-herdeiro com Cristo, a Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros, herdeiros junto com Cristo de todas as coisas. Deus te dá isso. Por quê? Ele te amou. É outro fato inexplicável que Deus se submeteu a uma necessidade de ter um relacionamento com os homens. Ele não precisava, mas ele quis. Não sei explicar. É tão profundo. O meu espírito está ardendo quando eu estou falando isso. Eu queria dizer para você o seguinte: é impossível. Se o diabo disser para você que Deus te abandonou, é mentira. Se você disser para você mesmo, por conta da dificuldade e tudo, Deus me abandonou, é mentira, é impossível. A palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a minha porta, eu entrarei e cearei com ele. Farei com ele morada. O amor de Deus nos cerca. E é esse amor que nos protege, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida eterna. Presta bem atenção. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange, e é por isso. É inexplicável, é imensurável esse amor. Eu quero que você, a partir de hoje, nunca mais diga: eu estou sozinho, porque é impossível.
Eu fiz uma comparação ontem com de Deus com o homem como uma represa, né? Existe alguma coisa que nos separa de Deus? A palavra de Deus assim, não tem nada, mas existe uma coisa que nos separa de Deus, sim. Né? Quando fala aqui em Romanos 8, 31, 35, diz assim: tem alguma coisa que nos impossibilita de ser amados? Não. Tem alguma coisa que nos impossibilita de sentir Deus? Tem. Pecado. Então, usando uma figura, diz assim: você está de um lado, pecado, e Deus está do outro. Deus não abandonou o outro lado, ele está lá. Então eu usei uma figura de uma barragem. Sabe aquelas barragens côncavas nas montanhas, que é arredondada assim? Água de um lado e o muro segurando a pressão da água. Então, fazendo uma analogia bem simples, a água seria o Espírito de Deus, o amor de Deus que está ali empurrando aquela parede de pecado para ela se romper, para ele fluir na sua vida. E você, o diabo construiu a parede, você ajudou a construir, e está do outro lado segurando para Deus não entrar. Por isso que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se você pedir perdão, essa barreira cai. Essa barreira cai e a presença de Deus te inunda. É importante, irmão, você entender que você nunca está sozinho. E você tem a oportunidade até aquele momento. Deus te ama, né? A palavra de Deus diz que Ele te conhece desde a eternidade. Por que Ele te conhece desde a eternidade? Existem alguns que advogam a teoria pré-existencialista, que nós existimos em Deus antes. Isso é mentira, né? Porque falta de visão do poder de Deus, né? Deus é sobre o tempo, então Ele consegue ver o tempo como nós vemos o chão da nossa casa. Né? Ele já nos conhecia, Ele conhecia o Roberto, sei lá, 20 bilhões de anos atrás. 20 trilhões de anos, 20 bilhões de anos atrás. Antes dele criar nada. Ele já não me conhecia, já conhecia a minha trajetória, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele conhecia a tua trajetória, você não está sozinho, largado, Ele monitora você, desde a eternidade. E é isso que é fabuloso. E é isso que eu quero gastar. Desculpa o tempo do vídeo, mas é tanta unção que eu estou sentindo agora para ministrar isso para você. Você não está sozinho nunca. Ele está do outro lado empurrando, querendo empurrar a barreira, o parede de pecado para te inundar. E você tem que largar essa parede, tem que abandonar essa parede, deixar o Espírito de Deus entrar na sua vida e viver uma vida plena. Viver uma vida plena não significa ter tudo, ter bens materiais. É viver na alegria do Espírito Santo. Porque Deus, irmãos, Ele escolheu você. Ele escolheu a humanidade. Alguns vão rejeitar. Quando passar dessa vida, que eles estiverem em pleno conhecimento, não tem mais volta. Acabou. O sacrifício de Jesus não vale mais. O sacrifício de Jesus tem uma condição. Que é enquanto tiver vida. Depois dessa vida, não vai voltar, não vai ter outra oportunidade, não vai para um outro estágio, nada disso não. Depois que você passar dessa vida, Ele tem que agir com você como fez com os anjos. Né? O inferno e o lago de fogo não foi feito para o homem, foi feito para os anjos, a Bíblia diz. Os anjos rebeldes. O homem acaba indo para lá por decisão própria, porque não quer o sacrifício de Jesus. Então, quando chegar na hora do juízo, não tem ninguém para pagar a conta. Jesus já se ofereceu, já fez o depósito bancário celestial para pagar a sua conta. Mas você diz assim: não, não quero.
E aí eu estava falando ontem sobre o pecado que não tem perdão. Qual o único pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é blasfêmia, irmão? É porque o Espírito Santo fala com você todo santo dia. Ele diz assim, aceita, me aceita, deixa eu entrar na sua vida. E você diz, não, não, isso não é verdade, não pode ser, Jesus não é bom, Jesus não morreu por mim, pega uma teoria, pega outra teoria, e vai rejeitando até o momento em que você passou da vida. Aí você vai dizer, agora eu sei. Não, mas agora já. Você blasfemou, você chamou o Espírito Santo de mentiroso quando faz isso. Por isso que as pessoas não têm salvação. Aceita Jesus agora, toma posse da vida eterna, porque o mistério é tão profundo, irmão, que quando você entende isso, primeiro você fica pleno de Deus, fica seguro. Os medos que o diabo pode fazer, que o homem pode fazer, isso não importa. Porque o seu corpo pode ser destruído, mas a sua eternidade está garantida. E eternidade é um termo que é outro termo vago que a gente não entende. A eternidade sua está garantida. E não é qualquer coisa. Não é uma coisinha qualquer. Não é só viver para sempre. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós seremos. Ele quem? Jesus. A Bíblia diz que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Né? Jesus vai dizer, não somos mais de servos, mas somos de amigos. Quando Ele morreu na cruz, nós somos servos, amigos e irmãos. Co-herdeiros, ou herdeiros de todas as coisas junto com Cristo. A Bíblia diz que tudo que foi feito por Ele e para Ele. E nós somos co-herdeiros destas coisas. É algo tão tremendo que eu não consigo, chego até a estar com a voz embargada aqui. Que essa mensagem entre no seu coração e te dê vida. E vida em abundância. Para de pensar como galinha. Deus quer te fazer águia. Para de olhar para as coisas que são da terra e olha para as coisas que já estão prontas para você. E aí o diabo não tem mais força. Por que a Bíblia vai dizer que onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o diabo usa a morte para nos intimidar. Uma vez que você não teme mais a morte, porque Jesus Cristo ressuscitou, e como Ele ressuscitou, Ele também te ressuscitará. Em corpo. Não pensa você que você vai ficar alma e espírito incompleto, porque Deus só faz as coisas completas. Que Jesus te abençoe, que essa mensagem entre no seu coração e faça um estrago santo no pecado, no temor, e que te faça sentar nos lugares celestiais com Cristo, porque esse é o amor indizível. Esse tal, eu tentei mensurar esse tal, para você entender que não há barreira, não há profundidade, não há largura, não há tribulação que possa te separar do amor de Jesus. Eu quero só para complementar, finalizar, fiz uma pergunta. Deus está no inferno? Está no lago de fogo? Aí alguns disseram assim, não está não. Tá, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, então ele está em todos os lugares. O que acontece é que no inferno e no lago de fogo, enxofre, a presença dele, a graça, a alegria não está presente. Não é sentido. Ele não se deixa sentir. Hoje você está na vida, tem as suas tribulações, mas elas são aplacadas pela presença de Deus. Todo homem tem uma fagulha da presença de Deus. Deus está ali na porta. Por isso que o homem não desespera. Mas na eternidade não vai estar mais aquela presença. Não tem mais porta. Não tem mais chance. É desespero. É tormento.
Você já se arrependeu por alguma coisa que você fez que não devia ter feito? Então quem vai para lá vai se arrepender eternamente. Que a graça. Então não vá. Escolha a vida. Escolha o amor. Amém? Escolha. Porque Deus está com tudo pronto. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Amém.